Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, vocês farão as atividades 20, 21, 22, 23 e 24, lá do nosso caderno base volume 2, que estão nas páginas 11 e 12. Hoje nós vamos falar sobre substantivos. Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, dentre outros. Então, aqui nós temos até alguns exemplos, ó. Um lápis, né? É um objeto. Então, é o nome que eu dou a esse objeto, é um substantivo. Chuva, o nome que eu dou a esse fenômeno natural, é um substantivo. Campo Grande, o nome das cidades, né? O nome que dou para uma cidade é um substantivo. Joana, o nome que eu dou para uma pessoa, né, para um ser também, que pode ser um animal, enfim, é um substantivo. Antes de um substantivo, vem sempre um artigo, que são classificados em artigos definidos, o, a, os, as, e artigos indefinidos, uma, uns, umas. Então, aqui, ó, o, a, uma, eu estou me referindo apenas a um elemento, né? O elemento ou a um elemento apenas, ou seja, estou no singular. Agora, os, as, uns, umas, eu já estou ali me referindo no plural. Então, eu quero dizer que tem os elementos ou uns elementos. Por exemplo, a borboleta, as borboletas. A borboleta, quando tem apenas uma borboleta. As borboletas, mais de uma borboleta, né? Uns alunos, umas alunas. Então, aqui eu já estou me referindo a mais de um aluno, a mais de uma aluna, né? São uns alunos, umas alunas. Então, vamos ver aqui em exemplos, entender isso através de exemplos. Quem pegou a minha borracha? Foi uma menina. Uma menina, ó, está levando aqui um artigo indefinido, porque pode ser qualquer menina. Então, eu não sei qual menina é. Então, é um artigo indefinido. É uma menina, certo? E aqui, ó, um substantivo. Agora, se a resposta para essa pergunta for outra, aí já muda o cenário, já muda o artigo. Então, vamos ver. Quem pegou a minha borracha? Foi a Joana. Ó, a Joana. Então, aqui eu usei o artigo definido a, porque eu estou falando especificamente sobre a Joana. Não é mais qualquer menina, é a Joana. Então, eu usei o artigo definido. Os artigos também nos ajudam a identificar o gênero dos substantivos, ou seja, saber se é um substantivo masculino ou feminino. Vamos ver os exemplos. Então, aqui, ó, nós temos o boi. Aqui eu estou usando o artigo definido o. Boi é um substantivo. Então, o já está me indicando que a palavra boi, ou seja, o substantivo boi, é masculino. E a mesma coisa aqui, ó, na forma contrária, né? Então, a vaca, o artigo definido a já está me indicando que vaca é um substantivo feminino. Porque, olhem só, eu não falo a boi, né? Eu falo o boi. Então, o boi me indica que é um substantivo masculino. Assim também como eu não falo o vaca, eu falo a vaca. Então, eu já sei também que se refere a um substantivo feminino, certo? Agora vamos às questões. Leia o texto e responda as questões 20 e 21. Casa de avó é navio pirata em alto mar, estrela cadente para sempre no ar. A avó tem um pouco de fada, um pouco de árvore encantada. Quando a avó anda, o mundo inteiro balança e uma onda de amor varre quem está junto dela. Dentro da casa da avó,
todos os caminhos vão dar no país sem luar. Então, aqui nós temos a fonte de onde foi retirado esse texto. E agora vamos para as questões. Questão 20. Circule os substantivos no poema e copie nas linhas abaixo. Então, nós já vimos que substantivo é tudo que dá nome a seres, objetos, fenômenos, cidades, né? Entre outros. Então, é tudo que dá nome a coisas. Substantivo nomeia coisas, ok? Então, pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser um animal, pode ser um sentimento, pode ser um objeto, tá? Então, lembre-se que substantivo nomeia coisas. Então, aí vocês vão identificar, circular os substantivos e depois reescrever aqui nessas linhas. Questão 21. Agora, classifique os substantivos lá do texto que você encontrou em feminino e masculino. Então, aqui, ó, depois que você copiou, reescreveu aqui todos os substantivos que você encontrou, agora você vai classificar em substantivo feminino e substantivo masculino, tá? Dentro dos quadrinhos correspondentes. Questão 22. Assinale a alternativa em que a acentuação dos substantivos esteja adequada. Então, aqui vocês vão fazer a leitura e identificar. Se tiver alguma dúvida, retorna lá no texto, verifica a escrita correta da palavra, do substantivo, e aí vocês vão marcar o X na alternativa que a acentuação de todas as palavras está de forma adequada, está correta. Questão 23. Assinale a alternativa que só contém substantivos femininos. Então, ó, para facilitar, utilizem os artigos, né? Então, vamos lá, ó. A casa, a ilha, a urso. Se eu falo a, né? Se eu consigo empregar o artigo a antes dessas três palavras, desses três substantivos, eu sei que são femininos. Se um deles eu não conseguir falar a antes, né, de pronunciar o substantivo, então ele é masculino. Então, por exemplo, ó, a casa está certo, a ilha está certo. Agora, a urso está certo? Esse meu jeito de falar é a urso ou urso. Então, aqui eu já sei que é um substantivo masculino, então já está errado. E assim vocês vão analisando as outras também. E agora, lá na última questão. Questão 24. Leia as frases e reescreva-as no feminino. Então, nós temos aí: o gato fugiu de casa, no parque viu o leão e o macaco, o rato grande saiu correndo pelo meio da casa. Então, vocês vão transformar essas frases em frases femininas. Então, por exemplo, aqui, o gato fugiu de casa. Qual é o feminino de gato? Gata, né? Então, eu vou reescrever aqui. No lugar onde está masculino, eu vou reescrever no feminino. Então, lá onde está o, vou colocar a. Depois, gato, feminino de gato é gata. E vou continuar a frase, fugiu de casa, tá? Tem que reescrever a frase toda, só substituindo, trocando aqui o substantivo masculino por feminino, tá? Quem estiver escrevendo em letra cursiva, não se esqueçam de iniciar com letra maiúscula e para todos, quando terminarem de reescrever, coloquem um ponto final, certo? Bons estudos para vocês, não se esqueçam de me mandar foto para correção no privado. Até mais, turma!